Aos 18 anos, eu trabalhava na empresa do meu pai, também numa área da construção. Meu pai trabalhava só com estrutura metálica e serralheria. Foi onde ele não queria mais trabalhar com a serralheria e manter apenas a estrutura metálica. E me ofereceu o braço da serralheria. Eu aceitei, gostava muito, gosto muito da serralheria, já gostava muito do que fazia, e eu resolvi aceitar. Foi daí que surgiu a vontade de ter a minha empresa. Surgiu a vontade de ser o meu patrão. Sim, após eu fazer resolver ter a serralheria, né? Eu trabalhava no galpão dele, utilizava ferramentas dele, eu pagava como se fosse um aluguel, tanto pela ferramenta quanto pelo galpão. E aos 22 anos foi onde eu resolvi abrir o meu próprio CNPJ, a minha própria empresa, e passar a eu mesmo fazer as captações, fazer as execuções, ter os meus colaboradores, e daí para frente, com as minhas ferramentas, com tudo aquilo que uma empresa precisa, mas somente da Paulo Bruno. Tá. A Meteste de início era só serralheria, né? Trabalhávamos com empresas alimentícias fazendo a parte bruta, a serralheria industrial, né? Aquela serralheria mais pesada, não é aquela serralheria domiciliar, serralheria que se trabalha com portão, com porta, não era essa a especialização. Eram trabalhos mais pesados, né? Algo mais que poucas pessoas gostam, que eu sempre gostei. Num determinado momento, em 2008, aparentemente, se me lembro bem, em 2008, fomos convidados a participar da desmontagem e reforma de um shopping no interior de São Paulo. Neste shopping, fazendo a parte de serralheria e estrutura, foi onde a gente iniciou no ramo da construção. Um construtor de uma empresa grande chegou para fazer uma loja, né, da rede, e ele não levou mão de obra nenhuma. E questionou o pessoal do shopping se eles poderiam indicar alguém. E nos indicou para fazer a parte de serralheria e estrutura. Juntamente com isso, ele perguntou se a gente trabalhava com demolição, com elétrica, com gesso, com hidráulica, com ar-condicionado, assentamento de piso, vitrine, ou seja, todas as demandas necessárias para uma loja. E eu resolvi encarar o desafio. Falei que a gente tinha, quem faria. Falei, vamos experimentar, vamos ver como é que é isso daí. Concluímos com êxito. E daí para frente, mudamos inclusive o KNAI, o CNPJ. CNPJ continuou mesmo, mudamos o KNAI e agregamos muito conhecimento. De lá para cá, vários estudos, vários colaboradores. Cada dia que passa, aperfeiçoando mais, mas sempre voltado para construção. Só que a construção completa, né? Focado sim para a área comercial, além da área comercial, para o comercial dentro do shopping. A virada de chave mesmo que se deu na Meteste foi em 2018. A empresa era pequena, interior de São Paulo, a gente viajava bastante. Em 2018 eu recebi uma proposta para fazer a manutenção e as obras de uma rede de lojas em São Paulo. Eu estava aqui executando uma obra para eles e eu recebi esse convite da gerente de expansão da época. Fiquei um pouco receoso porque convite desse do nada para vir para São Paulo, morar em São Paulo, ter uma gama, de certa forma, favorável de trabalho, que é o que a gente gosta, onde a gente queria estar, estava parecendo muito assim fácil, né? Encaramos o desafio e a virada de chave da Meteste foi aí. Foi onde começamos a crescer, começamos a ter novos clientes, trazer mais colaboradores, ter uma infraestrutura maior. Hoje nós não somos só uma construtora ou uma empreiteira
de 4, 5 funcionários, onde o escritório fica dentro do meu carro. Hoje nós temos um grande espaço de escritório, temos várias frentes no escritório. Há 2 anos atrás, conseguimos agregar, abrindo mais a frente de arquitetura e engenharia dentro da empresa. Então, hoje, o cliente vem no espaço que ele quer, fazemos um anteprojeto, ele escolhe tudo que quer e entregamos para ele a loja pronta, ele só entra com o produto. Se ele quiser, até os computadores dele e o sistema de TI vai estar montado lá dentro. O Meteste precisa crescer, né? Toda empresa precisa subir alguns degraus, certo? E nós chegamos em alguns determinados degraus que são um pouco mais dificultosos, né? Quando você tem uma passagem de um segmento para outro e você agrega mais trabalho, você agrega novas frentes junto para poder conseguir o crescimento, você também volta a ter que conquistar o mercado com aquele outro segmento que você investiu, que você sonhou, que você colocou em prática, mas nada hoje roda sozinho, né? Tudo você precisa ter o pessoal te vendo, o pessoal vendo como é a transição e o modo de trabalho. Olha, a gente gosta bastante de desafio. E um dos grandes desafios, isso em qualquer obra, né? É o prazo. A galera sempre pede, cara, eu preciso vender, a coisa precisa acontecer rápido. Óbvio, temos que seguir padrões e excelência naquilo que a gente executa, mas sempre visando ter o menor prazo possível para que o cliente possa começar a fazer a renda dele, porque até então ele só está gastando. Por mais que num fechamento de contrato com o shopping dê um determinado prazo isento de aluguel para ele poder fazer a obra, esse prazo gira em torno de 30 a 45 dias. Mas se a gente pensar num prazo de aprovação de projetos, entre confecção de projeto e aprovação junto ao shopping, com a liberação para início de obra, tá? Só aí já nos tomou de 10 a 15 dias. Então nós vamos ter aí de 15 a 30 dias para executar a obra. Dependendo do tamanho da loja, até acontece, né? Para já poder entregar para o cliente. Nunca passo a data exata, tá? Se eu verifico que a obra vai ter 40 dias de prazo, eu sempre passo para o cliente um pouco mais, 45, 48 dias. E sempre tento entregar com menos prazo, porque ele precisa vender, ele precisa faturar, precisa trazer essa grana de volta. Ele precisa voltar com o caixa dele. O que vocês fazem? Tá. O diferencial da Meteste começa na mão de obra, né? Nós temos mão de obra, nossa mão de obra especializada, não é uma mão de obra que você contrata um aqui, contrata um ali, em vez da gente colocar pessoal capacitado, vamos encher a obra para a galera falar, nossa, tem um monte de gente. Mas que adianta você ter um monte de gente que não entende, que não faz acontecer? Nós temos a mão de obra especializada, eu procuro sempre proporcionar para o cliente uma satisfação muito grande pelo prazo, pelo acabamento, pelos materiais e organização. Uma das coisas que mais me chamam a atenção é isso daí. A obra tem que ser organizada. Se não tiver organização, não vai acontecer. Se você não tem o tino para compras, para definição do acabamento, também não vai acontecer. São algumas técnicas que a gente conseguiu durante toda a caminhada que a gente teve para resumir o tempo e aumentar o padrão. É o resultado da dedicação, é o resultado da capacitação, é o resultado daquela... De certa forma, acaba sendo uma entrega. Você acaba vivendo aquilo e, de certa forma, para aquilo. Você quer sempre o bem. E quando você quer o bem e proporciona o bem, tudo vai fluir direito, tudo vai fluir para melhora.